Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de Fernando Bijenski. Fernando, no bloco anterior a gente falava sobre tráfico de drogas e você usou a expressão doente para aquele que o viciado em droga, né? Qual o destino que deve ser dado a esse viciado, ao dependente de drogas? Cadeia, tratamento? Qual a sua opinião? Olha, o melhor seria realmente um tratamento, né? Mas infelizmente, como a gente estava falando, já outros problemas, né, a nível brasileiro, como infelizmente nós não temos à disposição da quantidade de números de dependentes químicos local para tratamento de todos, para proteção, vamos chamar, da sociedade, infelizmente o que tem que se correr realmente é a cadeia, o presídio. Mas o melhor seria realmente locais de tratamento, né, dessas pessoas. Mas hoje, na prática, a pessoa que é flagrada aí com uma pequena, poucas gramas aí, né, uma pequena dosagem de droga, seja maconha ou cocaína, e que a lei classifica como usuário, que não como traficante, que destino é dado a ele pela justiça? Não, pela justiça ele ainda é criminalizado, mas é criminalizado de uma forma branda. Ele acaba respondendo isso em liberdade, acaba sendo feito um boletim de ocorrência pela Polícia Militar, em seguida vai até a Polícia Civil, é feito um boletim de ocorrência, mas as medidas que o juiz tem à sua disposição são brandas. Normalmente é uma repreensão verbal, sobre... Cesta básica, não? Não, às vezes nem chega tanto. Nem chega a essa condenação. Normalmente é uma repreensão verbal que eles têm quando taxados como uso, né? Como quando o porte do entorpecente chamado, né? Mas aí só tem uma punição mais forte quem realmente se enquadra no tráfico de droga, né? Ou por sua circunstância, porque não é só a quantidade, né? Se ele for pego com uma pedra de crack, mas tiver uma circunstância que ele acabou de vender uma quantidade para uma outra pessoa... Já tem o histórico. Sim, também? Não só o histórico, mas mais o fato concreto, né? Se tem uma testemunha que ele acabou de comprar um entorpecente daquela pessoa, por menor quantidade que ele tenha, acaba realmente incidindo em tráfico. E você nota que o tráfico de droga tem aumentado a cada dia, né? Tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, tem feito um combate muito sério nisso aí. E o crime de tráfico é um crime que tem muito chamado núcleos do tipo, né? A lei, ela fala transportar, guardar, embalar, produzir. Você pode incidir em vários crimes, em um só ou em vários. Sim, então tem muitos, na verdade é o mesmo crime, mas são várias condutas que estão no mesmo crime, né? Então o fato de você dar o seu entorpecente para outro de forma voluntária, sem vender, você também está traficando para a lei. Então tem muitas condutas que a pessoa fala assim, o cara não era traficante, mas não era, mas ele acaba se incidindo no tráfico porque são várias condutas dentro do mesmo crime, né? Não é só que nem o crime, matar alguém, ele só pode ser condenado se ele matou. Matar alguém é um verbo só, né? Já o tráfico de entorpecentes são vários verbos. Então hoje você pega muitas condutas no patrulhamento que às vezes a pessoa fala assim, não, ele não estava traficando. E isso é enquadrado no tráfico numa delegacia de polícia e depois ele vem a ser condenado também, né? Muitas vezes, como a gente falou, às vezes ele não era o chamado traficante, o dono daquela chamada boca de fumo, mas ele estava sendo usado como instrumento do tráfico de droga. Quanto às condições das nossas penitenciárias, porque pelo menos no meu ponto de vista, o cara entra lá e sai pior do que entrou. Apesar de que muita gente acha que essa superpopulação não é um problema nosso, é um problema deles, né? Eu acho que isso acaba refletindo na nossa sociedade. Como eu disse, o cara sai pior do que voltou. Isso é ruim para nós, não é ruim para ele apenas, né? Qual que é a sua visão das condições das penitenciárias brasileiras? Aquele cara que é condenado tem que passar um tempo lá vendo o sol nascer quadrado. Eu acho que a questão é gestão pública, né? Infelizmente, como em outras searas que a gente comentou aqui, a gestão pública no país ela não tem tido o interesse de tratar isso a sério. Na verdade, o que foi feito em outros países foi realmente uma boa terceirização dos presídios.
Hoje a maioria dos presídios dos Estados Unidos não é o setor público que domina, é terceirizado. E em sendo terceirizado, ele acaba inclusive dando lucro. Hoje há uma máfia dentro do presídio. Embora o trabalho no presídio ele está regularizado, ele está regulamentado em lei, mas na prática, ele acaba não tendo os efeitos que tem, por exemplo, em outros países, né? Hoje o preso, ele não é questão, ele deveria, além de trabalhar, ele já trabalha, né? É mentira, é besteira quem fala assim, no Brasil não pode ir preso, não pode trabalhar. Pode trabalhar sim. Não é obrigatório, né? Depende da vontade dele. Sim, depende porque ele tem um benefício, uma redução de pena quando ele trabalha. Mas você pega justamente, aí começa daí. Ele não é obrigado a trabalhar. Então, há muitos países que ele realmente é obrigado a trabalhar. Porque nós estamos soltos aqui e nós somos obrigados a trabalhar para poder a gente sobreviver. E por que a gente não deveria obrigar o preso a trabalhar? É uma pergunta. Ele tem que sobreviver lá dentro também, né? Então, da mesma forma que nós temos que trabalhar aqui fora, que não fizemos nada contra a sociedade, temos que trabalhar, ele também deveria trabalhar. Então, começa daí. Então, deveria todo preso ser obrigado a trabalhar sim, para ele reembolsar o Estado e a sociedade do mal que ele fez, né? Então, você pega muitos presídios nos Estados Unidos, onde o preso é obrigado a trabalhar, e através do seu trabalho a penitenciária dá lucro. E tem mais uma questão, né? Ele trabalhando não é só bom para a sociedade, é bom para ele, porque ele sai ali com um conhecimento que ele não tinha antes. Por exemplo, se ele for, sei lá, carpinteiro, né, dentro da penitenciária, ele sai com conhecimentos nessa área que ele pode usar aqui fora. Muitas vezes ele está preso lá, ele estudou, fez o primário quando fez, né, não fez nenhum curso técnico, muito menos universidade, então ele não tem conhecimento nenhum. Sim, então, claro. Às vezes ele só viveu no crime a vida inteira, pelo menos ele sai com uma profissão, a bem ou mal, mas já tem algum conhecimento, né? Além da profissão, tem a questão também do uso do tempo ocioso lá dentro da penitenciária, né? Trabalha-se a mente, trabalha-se o corpo. É importante que o preso trabalhe realmente. Porque hoje as penitenciárias são depósitos, né? Várias delas sim. Nós temos vários trabalhos interessantes que eu cheguei a conhecer, locais onde se tem trabalhos, tem indústria dentro dos presídios e funciona muito bem. Alguns lugares. Mas por que essa diferença? Por que nesses locais funciona e outros, a maioria, acredito eu, não? É simplesmente vontade do gestor público, ou foi o diretor da penitenciária que teve essa desprendimento, vamos dizer assim, essa iniciativa? Por que essa diferença? Justamente, infelizmente, vários setores públicos hoje no Brasil, vamos falar assim, isso tem na Polícia Militar, isso tem na Polícia Civil, isso tem em todos os ramos, tem no presídio, muito personalismo. Não há uma padronização. Então, quando se tem um comandante bom, quando se tem um diretor bom, se lança um projeto bom. Aí ele sai por algum motivo de lá, aquilo tende a murchar e talvez diminuir até acabar de não existindo mais. Infelizmente, em todo o setor público, a gente sofre com isso. Não tem realmente uma gestão pública padronizada a longo prazo, né? A grande maioria das medidas no setor público está justamente ligado à política, né? À política. E hoje, que você falou, a longo prazo não existe. Você conversando com deputados, com prefeitos por aí, ele fala assim, eu estou preocupado com 3 anos. Por quê? Ele tem a reeleição. Ele não se preocupa 10 anos, 20 anos, porque 10 anos ele de repente não vai estar no poder. Não é problema dele. Próximo. Ele quer uma medida paliativa em 3 anos para ele ter uma bandeira política daqui a 3 anos, né? Então a mesma coisa que se faz isso, não é só no setor de segurança pública, em todos os setores, a visão curta, sem uma gestão pública a longo prazo, né? Cada um por si. O resto que se dá. Sim, né? Você vê que em alguns países desenvolvidos a pessoa ela tem que ter um plano de governo e muitas pessoas votam no plano de governo daquele político. Que é obrigado, que a lei manda. Pelo que a lei manda. E muitas vezes não vota nem na pessoa, mas sim naquele que tem um projeto melhor de um plano político de gestão para aquele local. Aqui, na verdade, nós como leitores sabemos disso, que
Você perguntar para o eleitor, às vezes ele nem lembra em quem votou, quanto mais então nas ideias de gestão política que ele tinha. Né? Isso é algo fora da nossa realidade, se a gente for pensar. Mas deveria, principalmente quem está no executivo, mais ainda, deveria ter realmente um plano, né? Um plano, e outra, ele deveria ser obrigado a seguir esse plano depois, como para valorizar o voto que confiou o voto nele. Voltando à sua carreira na Polícia Militar, você ficou até que ano na ativa? Não, eu me afastei esse ano, começo desse ano. De 2017? Sim. Então é recente agora. Recente agora. Nem estou enferrujado ainda. E hoje, quais as suas perspectivas aí para os dias atuais, para o futuro? A sua carreira? Aqui você é advogado, está advogando? Sim, agora eu estou com um escritório em Tupã, estou advogando. Né? Achei assim que estava muito novo para ficar parado de tudo, né? Com certeza. E estamos com um advogado, trabalhando principalmente na área civil, né? E na área trabalhista. A parte criminal eu optei por não fazê-la, né? Porque a gente trabalhou bastante tempo na polícia, até fica algo... Não misturar as coisas. Eu acredito, conflito de interesses, eu acredito que não, porque com certeza eu amo o que eu fiz a vida toda, ser policial. E eu acredito que a maioria dos crimes aí são praticamente incompatíveis com o meu caráter, com a minha formação e assim por diante. E sobre treinamento de cachorros, aí eu soube que você gosta disso. Conta um pouco pra gente. Bom, o treinamento de cães veio na minha vida assim de uma forma meio sem querer. Eu tinha um pastor alemão há muito tempo atrás e precisava treiná-lo. Né? Precisava treiná-lo por conta dele se transformar em reprodutor. Né, porque era uma das exigências ele ter um adestramento básico para poder ter o certificado de reprodutor. E aí aqui não tinha adestrador na época, eu peguei e descobri um em Araçatuba. Aí acabei tentando contratá-lo para treinar o meu cão e ele na época acabou me convencendo que seria até mais barato eu fazer o curso com ele para aprender e eu mesmo treinar o meu cão, do que eu ter que ficar levando esse cão lá em Araçatuba para que ele fizesse o serviço. E naquela época eu achei uma boa opção, acabei fazendo o curso com esse adestrador de Araçatuba. E ao fazer o curso, acabei me apaixonando pelo adestramento de cães, acabou virando meu hobby e acabei virando muito amigo desse adestrador lá de Araçatuba, que me ensinou a grande maioria das coisas. Depois acabei fazendo vários cursos com pessoas de fora do país, e acabei tornando isso na minha vida como um hobby. Né? Tenho até hoje, acabei desacelerando um pouco desse hobby por conta dos trabalhos profissionais, trabalhando fora, trabalhando em Marília, viajando, sem tempo, mas agora a gente mais calmo e com um pouco mais de tempo a gente pretende retornar a esse hobby. A PM de Tupã tem cães treinados aí para farejar drogas. Sim, sim. Aqui nós não tínhamos canil, né? Porque, na verdade... Isso há quanto tempo atrás você está falando que não tinha canil? Quanto tempo? Quando eu retornei a Tupã como capitão, já em 2009, não tinha canil aqui. Na verdade, se a gente fosse levar ferro e fogo, Tupã não poderia ter canil. Por quê? Porque só tem canil todo batalhão. Né? Isso tem uma norma interna da corporação, onde autoriza-se a criação de canil nas sedes dos batalhões. E Tupã não é batalhão. Então, Tupã não é um batalhão. Mas o que ocorreu? Ocorreu que Tupã é uma cidade turística. Nós tínhamos aí, quando comandávamos a companhia, no mínimo uma festa de peão por mês, porque Tupã pertence à segunda companhia, ela abrange 11 cidades da nossa região. Então, muitos eventos. Tupã também, uma estância turística, tinha muito evento, ainda tem hoje, mas teve uma época que era todo mês, tinha uma festa. Na época das vacas gordas, podemos falar assim, dinheiro da prefeitura. Então nós tínhamos muito evento, então a gente empenhava bastante a Polícia Militar em eventos. Então, rotineiramente eu tinha que ficar pedindo o apoio do canil, da cavalaria, da força tática. De onde? Que cidade? De Marília. De Marília. Então eles tinham que se deslocar aí 80 quilômetros para vir, 80 para voltar, para poder nos prestar apoio aqui em Tupã. E aí nós resolvemos tomar duas medidas. Né? Primeiro, a criação da força tática, né? Porque nós não tínhamos força tática também.
tínhamos que pegar todo o apoio de Força Tática de Marília também. Qual a diferença da Força Tática do restante da PM? Existe alguma diferenciação no treinamento? Sim, existe diferenciação tanto no treinamento como no armamento, né, como na quantidade de homens que essa viatura é tripulada ali. Então tem várias diferenças. Tem o fardamento que é diferente, tem a viatura que é diferente, tem o armamento que é diferente, o treinamento que é diferente, né, o emprego também é diferente, né, mas principalmente treinamento e armamento. Bom, voltando aos cachorros aí, que a gente fez um parênteses, né, para falar da Força Tática, voltando aos cachorros. Os cachorros foi a mesma, eu fiz uma analogia porque foi a mesma necessidade que nós tínhamos de Força Tática, nós tínhamos do canil. Então eu fiz um trabalho junto ao comando do batalhão, a gente estava muito bem com o comando do batalhão, e a gente fez esses dois trabalhos políticos internos, né, para conseguir montar a Força Tática. Aí deu certo, montamos a Força Tática, e em seguida pedimos autorização, ele acabou concedendo, também montamos o canil. Então hoje é uma exceção até a regra, a Companhia de Tupã tem Força Tática, que também deveria ter só na sede do batalhão, e tem o canil, que também deveria ter só na sede do batalhão. Então essas duas medidas melhoraram muito, né, a cidade de Tupã, porque são duas forças especializadas, elas podem atender não só a cidade de Tupã, mas como as outras 10 cidades ao redor de Tupã. E a Força Tática ela atua em ocorrências de maior gravidade, roubo, sequestro, assalto a banco, essas coisas como todo, e o canil também nessas ocorrências, mas também principalmente ao tráfico de droga que a gente estava comentando, né? Aqui, para poder fazer uma operação combater o tráfico, nós tínhamos que trazer esse cão lá de Marília, né? Uma viagem extenuante, depois chegava aqui, tinha que retornar, e depois com a criação do canil nós investimos bastante, principalmente no cão de faro, para justamente fazer esse combate ao narcotráfico. Hoje nós temos aí pelo menos 2 cães já prontos, né? Uma pastora holandesa e o primeiro cão aí de faro efetivamente que nós tivemos, que é o Abaré, um labrador, conduzido pelo Alisson, né, o cabo Alisson e o cabo Cícero, que os dois atuam no canil. E esse Abaré já tem inúmeros fragantes, tanto na Polícia Militar como em apoio à Polícia Civil de Tupã. Eles trabalham muito em conjunto, com a DISE principalmente. Então é muito importante esse trabalho. Por que Tupã não é batalhão? Falta o tamanho da cidade que não alcança a exigência ou não? É outra questão. Olha, nós tivemos num passado, não recente, num passado, onde teve uma pulverização de batalhão na Polícia Militar. Tanto é que você nota que é batalhão Assis, que é muito parecido com o Tupã, é batalhão Ourinhos, é batalhão Lins. Lins é do tamanho de Tupã, exatamente. Justamente. Então, naquela época houve esforços políticos que fizeram essas cidades batalhão. Se a gente fosse ver a Ferro e Fogo, naquela época foi justamente um trabalho muito mais político do que técnico. Então, na verdade, naquela época houve um erro até institucional, vamos dizer assim, em se criar batalhão naquela época nesses locais. Isso há quanto tempo? 20 anos? 30 anos? Há uns 20, 30 anos atrás. Então, na verdade, não precisava batalhão, mas a força política fez criar, né? E hoje é o contrário, né? A gente está tentando, né, Tupã, virar o batalhão em analogia a essas cidades que já são há 20, 30 anos atrás batalhão, né? O batalhão tem inúmeras vantagens e tem algumas desvantagens também. Como tudo na vida, tudo na vida. Nada é perfeito. Justamente. Então o batalhão ele agrega um maior número de vagas, né? Um maior número de viaturas, um maior número de força especializada, como nós estávamos falando, de uma força tática com maior número, de um canil, etc. Mas também tem uma carga administrativa, né? Onde também, infelizmente, hoje ainda não se tem funcionários civis trabalhando na nossa administração. E o batalhão tem? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Normalmente é usado policial que está quase por se aposentar, policiais que têm problemas de saúde. Normalmente utilizamos desses policiais para trabalhar interno. Mas mesmo assim, onera o efetivo das ruas o trabalho administrativo da Polícia Militar. E com o batalhão, queira ou não, irá aumentar essa gama de serviço administrativo
da sede de um batalhão. Então essa é a perda que a gente teria, um aumento do serviço administrativo. Mas por esse aumento de estrutura que você me falou, me parece que teria que, se fosse colocado hoje o batalhão em Tupã, ali aquela estrutura na Avenida Tamoios, onde está a companhia, não suportaria. Teria que ser um outro local, ou ela conseguiria suportar a passagem para um batalhão? Inicialmente suportaria. Por que inicialmente eu falo? Porque quando se cria um batalhão, no dia seguinte o governo não te manda mais 50 policiais, etc. Não é essa a visão. Por quê? Porque nem teria esses policiais para ser designado para Tupã. O ganho é muito gradativo. É muito gradativo. Porque hoje se cria batalhão e vai aumentando o efetivo devagarzinho. Mas em alguns anos precisaria aumentar. Sim, mudar de lugar, pelo menos, vamos dizer assim. Mas hoje, como o próprio Estado, não só a Polícia Militar, pela contenção, você vê na televisão a questão do gasto público, hoje a Polícia Militar também está nesse contexto governamental. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de se aumentar efetivo na corporação, porque o número de policiais que saem da corporação está maior do que os policiais que entram. E esse é um problema muito sério institucional hoje. Porque hoje o nosso salário não é um salário convidativo, principalmente para grandes centros, Campinas, São Paulo. Muita gente entra na corporação e acaba depois mudando de profissão por convites remuneratórios melhores. Então, há muita entrada, mas também há muita saída. Há muitos policiais pedindo esse desligamento voluntário, há muitos policiais sendo mandados embora, realmente por problemas disciplinares ou até envolvimento de crimes. Tem muitos policiais que se aposentam. Nós vivemos um tempo que chegou a época de se aposentar muitos policiais, porque há 30 anos atrás se entrou muitos policiais. Então, o lote que entrou, vamos dizer, há 30 anos atrás foi muito grande e hoje a saída está muito grande. Então, a Polícia Militar está trabalhando com toda a capacidade formadora e mesmo assim o número de saída está maior do que a entrada. Então, a questão de aumento de efetivo para se criar batalhão hoje é muito complicada para o Estado como um todo. Fernando, estamos chegando ao final do nosso programa, tivemos uma conversa aí muito produtiva sobre vários temas, né? Segurança principalmente, mas também sobre cachorros, corpo de bombeiro, acidentes, né? Ou seja, demos aí uma pequena pincelada aí num dos problemas aí que aflige a nossa sociedade, que é a segurança, que é uma das grandes reclamações do país ao lado da saúde e da educação. Eu quero agradecer a sua presença e quando você quiser aqui pode voltar e será muito bem-vindo novamente. Eu quero agradecer a você, a TV Universitária, né, a todos que nos assistiram. Estamos à disposição em Tupã, sou tupanhense de coração, nasci aqui, né, moro aqui e estamos aqui para a comunidade como um todo, para atendê-la. Tive aí 30 anos na Polícia Militar, servindo a comunidade paulista e estamos à disposição. Encerramos aqui mais um programa Conexão Tupã. Muito obrigado pela sua audiência e continue no canal 7.